noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, que o Espírito Santo encha o nosso coração e a sua vontade seja feita em nossas vidas. Esse é o tempo que nós nos reunimos, um pouco de uma forma diferente do que costumamos fazer, mas em nossos lares, com as nossas famílias, onde quer que nós estejamos agora, nós nos tornamos um no Espírito Santo, para adorar o nosso Deus, para prestar culto, porque só Ele merece toda a honra, glória e louvor das nossas vidas. Nós vamos orar nesse momento, que você possa também, em comunhão com Cristo, fazer a sua oração. Querido Pai, nós te pedimos, Deus, nesse momento, clamamos para que a Tua presença esteja, Senhor, conduzindo o momento do nosso culto. É um momento diferente para todos nós, ó Pai, mas eu sei, ó Deus, eu creio que o Espírito Santo nos torna um, Deus. E agora, unidos com a Tua igreja, Senhor, nós podemos adorar ao Senhor. Que cada lar, ó Deus, cada família, cada pessoa que participa desse momento de adoração seja um templo, Senhor, do Seu Santo Espírito. E que nós possamos demonstrar ao Senhor, ó Pai, uma adoração verdadeira, uma adoração sincera, Senhor eterno, que vem dos nossos corações e transforma-se, Deus, nos nossos atos de culto ao Senhor. Que em nome de Jesus o Espírito Santo conduza esse momento em nossas vidas e nós possamos desfrutar sempre da Tua presença. Amém. E esse é o momento que nós vamos adorar ao nosso Deus, prestar o nosso culto através das músicas, momento de louvores comunitários. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou e a vitória veio em nome do Senhor. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou e a vitória veio em nome do Senhor. Essa casa será chamada casa de oração. Essa casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vejo Deus presente aqui neste lugar, operando em nossos corações. Não podemos nunca duvidar, mas devemos nele descansar, porque a vitória é nossa em nome do Senhor. Essa casa será chamada casa de oração. Essa casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor.
Grande esperança tenho em ti, total certeza tenho em ti. Em nada ponho a minha fé, senão em ti. Na minha angústia clamo a ti, pois meu socorro vem de ti. Em nada ponho a minha fé, senão em ti. Grande esperança tenho em ti, total certeza tenho em ti. Em nada ponho a minha fé, senão em ti. Na minha angústia clamo a ti, pois meu socorro vem de ti. Em nada ponho a minha fé, senão em ti. Minha fé está firmada no amor que nunca falha, pois eu sei que és poderoso, o domínio a ti pertence. Com teu fogo vem queimar meu coração. Tua vontade se confirme, tua verdade me transforme, teu Espírito controle tudo em mim. Minha fé está firmada no amor que nunca falha, pois eu sei que és poderoso, o domínio a ti pertence. Com teu fogo vem queimar meu coração. Tua vontade se confirme, tua verdade me transforme, teu Espírito controle tudo em mim. Pois eu sei que és poderoso, o domínio a ti pertence. Com teu fogo vem queimar meu coração. Tua vontade se confirme, tua verdade me transforme, teu Espírito controle tudo em mim. Para o momento de leitura bíblica no nosso culto, faremos a leitura de 2 versículos no Salmo de número 62, Salmo 62, versículos 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim: A minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Que essa seja a verdade das nossas vidas, uma vida que está segura nas mãos de Deus. Nós vamos adorar ao Senhor nesse momento com um hino, e enquanto nós louvamos em nossas casas com um hino, no seu coração, que você também possa demonstrar a sua gratidão a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, pela forma com que Ele tem conduzido as nossas vidas. Enquanto nós louvamos ao Senhor, nós também podemos fazer a nossa oferta, a nossa contribuição através dos dízimos, através das nossas ofertas. Se você faz parte da nossa igreja e é um dizimista, você pode procurar um dos nossos oficiais, mas também pode, se ainda não é um dos nossos membros, contribuir
com o trabalho do Senhor através da conta, através do Pix que vai aparecer aí na tela para vocês. Vamos louvar ao nosso Deus. Sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, nós que de ti recebem com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem o céu. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem o céu. Irmãos, esse também é o nosso momento de intercessão, de orarmos uns pelos outros, de apresentar diante de Deus os nossos agradecimentos e também os nossos clamores. Eu vou orar aqui, você também ora aí, se apresenta diante do Senhor, coloca no teu coração os seus agradecimentos, os seus pedidos e vamos juntos conversar com o Senhor. Pai querido e bendito, em nome de Jesus Cristo, nos apresentamos diante do Senhor nesse momento, Pai, em clamor, ó Deus, clamando pelas vidas necessitadas, por aqueles que estão padecendo de enfermidade, por aqueles que precisam de emprego, por aqueles que precisam das restaurações, das renovações das vidas no Senhor, ó Pai. Põe tua mão de poder sobre cada uma dessas vidas. Ouve, ó Deus, o clamor de cada um dos nossos corações nesse momento, em todas as petições que apresentamos diante do Senhor, ó Deus. Tem misericórdia e continua olhando e curando aqueles por quem nós temos intercedido durante todos esses dias, ó Deus, em nome de Jesus, pois acreditamos no poder do Senhor para fazer milagres e curar vidas, ó Pai. E aceita também o nosso agradecimento, a nossa gratidão, ó Pai, nos corações, por todas e quantas maravilhosas bênçãos o Senhor tem derramado sobre nós, ó Pai. Ouve o nosso clamor e aceita a nossa gratidão, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Irmãos, hoje nós vamos meditar num trecho da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, do versículo 1 ao 3. Efésios 4, de 1 a 3, e o texto diz assim: Por isso eu, que estou preso porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem-educados e longânimos, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Glória a Deus. Vamos orar. Santo Deus, Pai querido, maravilhoso, nesse momento em que nós lemos a Tua palavra, Senhor, clamamos a iluminação do Teu Santo Espírito sobre nós, o quebrantamento dos nossos corações, o ampliar do nosso entendimento, ó Pai, para que a palavra rica, poderosa e eficaz opere com poder, transformação, edificação, restauração nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nesse capítulo, Paulo fala sobre a importância da saúde do corpo de Cristo, ou seja, a saúde da igreja, a saúde do povo de Deus, o bom relacionamento do povo de Deus. Isso por si já é muito importante para a nossa reflexão, para a nossa meditação, tendo em vista, meus irmãos, que nós vivemos tempos de relacionamentos tóxicos. E o que seriam esses relacionamentos tóxicos? São relacionamentos que trazem muito prejuízo para as nossas vidas, sem trazer muitos benefícios. Benefícios são muito pouco quando comparados com os prejuízos que esses relacionamentos causam à nossa vida. Então, quando Paulo fala da necessidade de um grupo, uma comunidade que viva bem, que viva em união, que viva em paz, isso já nos chama a reflexão de como escolhemos os nossos relacionamentos nos nossos dias. E Paulo vai enumerando uma série de coisas, de comportamentos que nós devemos prestar atenção para que, como diz ele mais à frente nesse texto que nós lemos, não sejamos como meninos que vão de um lado para o outro, que uma doutrina falha, mentirosa, nos engana, mas que sejamos pessoas firmes em Cristo Jesus, conhecedores da palavra de Deus, obedientes à palavra de Deus, que é isso que vai trazer edificação para as nossas vidas. O primeiro ponto que Paulo destaca, meus irmãos, é quando ele diz: vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Muitas vezes nós temos dificuldades de entender claramente o que é que Deus requer de cada uma das nossas vidas. Às vezes nós ficamos procurando coisas muito individuais, muito pontuais, para tentar entender aquilo que Deus quer de nós, e nos esquecemos de olhar o todo. E é muito importante que se olhe o todo, aquilo que Deus requer de um povo. Porque, meus irmãos, Deus não tem solicitações individuais para cada pessoa no sentido do comportamento cristão. Ele tem orientações para um povo. Quando Paulo fala sobre essas coisas, ele não está falando apenas para aqueles irmãos que moravam lá em Éfeso. Essa palavra de Paulo ecoa ao longo do tempo e serve para nós também. Então, quando vamos pensar no que Deus requer de nós e pensar assim: olha, será que para mim, exclusivamente, individualmente, Deus está
pedindo que eu seja humilde? Ou será que a humildade é só para o meu irmão, para a minha irmã que estão ao meu lado? Não. A humildade é a característica do povo, é o comportamento do povo, é algo que Deus requer do povo. E quando Paulo fala de viver de acordo com aquilo que Deus quer quando nos chamou, eu não vou entrar em pormenores, mas vou destacar aqui, meus irmãos, pensar em 3 aspectos que podem mostrar se nós vivemos de uma maneira que esteja de acordo com aquilo que Deus quer para as nossas vidas. É a reflexão sobre as nossas palavras. As palavras que saem dos nossos lábios, e a Bíblia diz, são palavras que vêm do coração e saem pelos nossos lábios. Que tipo de palavras que saem dos nossos lábios? Aquilo que nós falamos dos outros, aquilo que nós falamos para os outros, aquilo que nós falamos em conversas das mais comuns do dia a dia, até as conversas mais importantes. Que tipo de palavras que nós proferimos? São palavras verdadeiras? São palavras doces? São palavras que edificam? Ou são palavras mentirosas, amargas e que não trazem edificação? Deus quer que nós edifiquemos as vidas uns dos outros. Então é importante que cada um de nós preste atenção nas palavras que nós proferimos. Uma outra coisa que nós podemos prestar atenção também para buscar entender se aquilo que nós vivemos é aquilo que Deus quer quando nos chama, são os nossos desejos. O que é que nós temos desejado para as nossas vidas? O que é que nós temos desejado para a vida das outras pessoas? O que é que está dentro de nós, aqueles desejos que muitas vezes nós nem compartilhamos com outras pessoas? O que cada um de nós tem desejado? E se isso, quando colocado à prova diante da palavra de Deus, se mostra como um desejo que Deus aprovaria? É uma reflexão que nós temos que fazer. Quais as palavras que saem dos nossos lábios, que tipo de palavras que vêm do coração e saem dos nossos lábios, e quais são os nossos desejos, os desejos verbalizados e os desejos mais secretos. Eles estão de acordo com aquilo que Deus quer para a nossa vida? E um terceiro ponto que nós podemos refletir, existem muitos mais, mas eu vou destacar esses 3, é o nosso caráter. Nós temos sido pessoas de bom caráter ou temos sido pessoas de mau caráter? Isso não vou solicitar que ninguém pergunte para o outro o que acha do seu caráter, mas o que cada um de nós refletindo, pensando nas minhas palavras, pensando nos meus desejos, pensando nas minhas ações, pensando naquilo que eu tenho proposto nas relações que eu tenho no dia a dia, eu posso dizer que tenho sido um homem bom caráter, ou se não mau caráter, aquilo que as pessoas costumam dizer de um caráter duvidoso. Bom, a Bíblia diz que nós devemos ter o caráter de Cristo. Ora, meus irmãos, o caráter de Cristo é o melhor caráter que pode existir. Então, quando Paulo fala de viver de maneira que esteja de acordo com aquilo que Deus quis quando nos chamou, essas reflexões podem oferecer a cada um de nós uma boa indicação, uma boa medida, se nós temos de fato vivido de acordo com aquilo que o Senhor quer. Paulo também enumera alguns outros comportamentos que são muito importantes para o povo de Deus viver de acordo com aquilo que Deus quer e ter um corpo pacífico, um corpo que viva em paz. Uma delas é a humildade. Paulo diz que devemos ser pessoas que sejam humildes. E o que isso significa? A humildade tem muitas características.
A humildade, meus irmãos, destaca alguém que age com simplicidade. Uma pessoa simples, uma pessoa modesta, independente da sua condição financeira. Humildade não tem a ver com pobreza. Humildade tem a ver com disposição no coração. Por quê? Existem pessoas que são pobres e são soberbas, e existem pessoas que são ricas e são humildes. Então, a humildade que Paulo está dizendo aqui não está relacionada à vida financeira, mas está relacionada ao comportamento. A pessoa simples é aquela que não é soberba, não é arrogante. E Paulo também escreveu em suas cartas dizendo que nós não devemos nos considerar superiores uns aos outros. Pelo contrário, devemos até mesmo nos considerar inferiores uns aos outros, vivendo em humildade. Então também podemos nos perguntar: será que eu tenho me considerado melhor do que as outras pessoas? Quando olho as pessoas ao meu redor, eu faço um julgamento, faço um nivelamento, dizendo no meu próprio coração: eu sou melhor do que esse, eu sou melhor do que essa, eu sou melhor do que aquele, eu sou melhor do que aquela. Será que isso, por vezes, tem invadido o nosso coração? Paulo nos conta que para vivermos de acordo com aquilo que Deus quer para nós, devemos lutar contra isso e sermos pessoas humildes. Às vezes as pessoas dizem: mas vai ser humilde, vai ser simples. As outras pessoas tentam passar por cima de você. Não nos esqueçamos que Deus está falando isso para um povo, está falando isso para uma comunidade, está falando isso para uma nação. Por isso que a humildade deve ser vivida por todos. E também, se temos nos nossos relacionamentos, na nossa vida, pessoas que tentam nos humilhar, há que se perguntar e refletir por que temos deixado com que essas pessoas façam parte dos nossos relacionamentos. Um outro ponto é que Paulo diz que nós devemos ser pessoas bem educadas, agir com educação. Isso é tão básico, meus irmãos, mas é importante que se faça uma reflexão, é importante que pensemos um pouco nisso, porque eu nunca na minha vida vi um tempo com tanta falta de educação, de todos os lados. Homens grosseiros, mulheres grosseiras, que defendem suas ideias, suas ideologias, seus pensamentos com violência, com grosseria, com ódio, com raiva, atacando quem pensa diferente, atacando quem pensa em outras possibilidades. Uma falta de educação na internet, uma falta de educação na rua, uma falta de educação nos relacionamentos. É terrível, terrível. Eu nunca vi tempos tão mal educados, tão grosseiros. Uma falta de cortesia, falta de delicadeza, chega até uma falta de civilidade a maneira como as pessoas têm tratado umas às outras. E acham que está tudo bem, que é assim mesmo que se faz, que é assim que se defende as ideias, que é assim que se defende o que pensa, fazendo com que aquele que pense diferente não seja apenas alguém que pense diferente, mas seja um inimigo, seja alguém a ser combatido, seja alguém a ser tratado com grosseria. E Paulo diz que isso não está dentro daquilo que Deus quer para as nossas vidas quando nos chamou. Paulo diz que Deus quer que sejamos pessoas educadas. E um outro ponto também, viu, meus irmãos, a pensar nisso. Por vezes, eu ouço até mesmo homens e mulheres de Deus dizendo assim: se me tratar com educação, eu também trato com educação.
Se me tratar com falta de educação, eu também trato com falta de educação. Paulo não está dando essa possibilidade, não, meus irmãos. Não está dizendo que a educação é condicional ao tratamento que se recebe, não. Ele está dizendo que nós devemos ser bem educados com quem quer que seja, até mesmo com aqueles que são mal educados. Por quê? Porque eles merecem? Não sei, mas nós somos servos de Cristo, discípulos de Cristo, que devemos obedecer a Cristo, independente do tratamento que recebemos de quem quer que seja. Não devemos ser bem educados condicionalmente àquilo que recebemos dos outros. Devemos ser bem educados porque somos discípulos de Cristo. Paulo vai falar também sobre a paciência, a longanimidade. Essa palavra que Paulo usou aqui foi traduzida de algumas maneiras diferentes, e uma das que eu gosto é a longanimidade, que inclusive é um dos gomos do fruto do Espírito. E o que é a longanimidade? Alguém que é vagaroso em irar-se, alguém que demora para entrar em estado de ira, ou de raiva, ou de rancor. Pessoas já disseram, já ouvi dizendo, talvez eu também já tenha dito isso em algum momento, não me recordo aqui, mas pode ser que diz: eu não tenho sangue de barata. Você já disse isso? Já ouviu isso? O que queremos dizer com isso? Não tenho muita paciência, não. Se mexer comigo, rapidamente eu já entro no estado de raiva, de ira, de rancor, e já devolvo na mesma moeda. Isso é falta de longanimidade. É a pessoa que ao invés de ser vagaroso em irar-se, tardio em irar-se, como diz Tiago, ira-se rapidamente. Não tem paciência, não tem longanimidade. E todos aqueles que se iram com facilidade acabam por proporcionar relacionamentos que são muito problemáticos, muito difíceis. São pessoas muito difíceis de conviver. E os cristãos não devem ser pessoas difíceis de se conviver, meus irmãos. É algo para a gente pensar. Nós não devemos ser pessoas difíceis de se conviver. Se nós obedecemos a palavra de Deus, certamente não seremos. Mas se as pessoas têm encontrado dificuldade em conviver com nós, há que se fazer uma reflexão daquilo que elas esperam, mas também daquilo que nós temos oferecido. E aquilo que nós devemos oferecer, meu querido, minha querida, lembremos-nos que deve glorificar o nome de Deus. Tudo aquilo que nós falamos, pensamos e fazemos deve ficar a cada dia mais próximo daquilo que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. E um último destaque que eu quero fazer para os irmãos hoje é quando Paulo fala em suportar uns aos outros com amor. É muito importante que Paulo tenha terminado essa frase com a expressão com amor. Porque, meus irmãos, nós podemos passar uma vida ao lado de alguém sem sentir ou exercer amor. O ser humano se adapta a qualquer situação. Então, o fato de viver junto com alguém durante muito tempo não significa necessariamente que essa vida foi vivida repleta de manifestação de amor. E nem tampouco o tempo, quando isolado, é prova de amor. Não é porque alguém é amigo há 25 anos, porque é casado há 70 anos, que isso prova o amor. O tempo sozinho, o tempo é importante, mas ele sozinho não é prova de amor. Porque existem pessoas que vivem juntas durante muito tempo,
odiando umas às outras, desejando a morte umas das outras. Eu já ouvi muitos testemunhos desse tipo, meus queridos, até mesmo de pessoas e casais que eu achava que eram exemplos de amor, exemplo de vida plena, de vida amorosa. E quando conversando ali individualmente, vi que isso não era assim não, que existia rancor, que existia muita mágoa, que existia por vezes o desejo de ver a morte, e estavam muito tempo juntos. Então, suportar uns aos outros, Paulo acrescenta essa característica, com amor. Com amor. Então não basta, eu te suporto. Não, isso não é o suficiente. É preciso fazer isso com amor. E qual amor? Amor cristão, o amor de Deus que invade as nossas vidas. Essa é a proposta de reflexão de Paulo para cada um de nós, falando ali sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, sobre o povo de Deus. Traz essa reflexão também para que cada um de nós faça de maneira individual e enquanto povo do Senhor. Será que cada um de nós, enquanto discípulo e discípula, vive segundo aquilo que Deus quer para as nossas vidas? Será que a nossa casa vive aquilo que Deus quer para as nossas vidas? Será que a nossa família maior vive aquilo que Deus quer para as nossas vidas? Será que a nossa igreja, quando reunida, vive aquilo que Deus quer para a nossa vida enquanto povo dele? E o quanto nós temos oferecido daquilo que Deus quer para aqueles que ainda não conhecem Jesus como Senhor e Salvador? Se nós buscarmos viver dessa maneira, tudo vai ser bem melhor nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Pai querido e bendito, em nome de Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor, a Deus, pela Tua palavra, que nos exorta, nos chama à reflexão, para que dia a dia sejamos discípulos mais consagrados do Senhor, ó Pai. Ajuda-nos a viver conforme aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Conduz-nos por esse caminho, que o Teu Santo Espírito nos leve à reflexão de se temos vivido de fato dessa maneira. E se porventura nos encontrarmos vivendo de uma maneira diferente, que o nosso coração trema diante do Senhor e busquemos imediatamente a transformação disso para algo melhor. É o nosso clamor, ó Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam, irmãos, convosco, seus lares e familiares, e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e sempre. Amém.